Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de Light, sobre o setor de semicondutores no mundo, sobre Petrobras que acabou desabando por conta de uma medida governamental e também sobre os resultados do primeiro leilão de transmissão desse ano e os impactos para a Transmissão Paulista e Engie que acabaram arrematando lotes. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando aqui com Light, a ação acabou disparando muito rapidamente desde abril. Chegou aqui a um fundo de R$2, disparando para mais de R$9, quase R$10. Uma valorização de quase 400%. E por que todo esse movimento especulativo? Primeiro porque a curva de juros aqui da Anbima já tem apontado cada vez mais queda nos juros e, consequentemente, o mercado projeta queda na Selic. Em razão disso, o capital estrangeiro já começou a ingressar aqui no país em investimentos na B3, não em títulos públicos federais. Vários bilhões de reais têm ingressado no país em ações. E diante dessa projeção de queda nos juros, além do fato de que Light conseguiu essa recuperação judicial ser admitida, projeta-se uma redução drástica das despesas financeiras, ou seja, as despesas com juros de Light. E por conta disso, o mercado acaba ficando otimista. Só que aqui fica um alerta, cuidado com essa ganância e com medo de ficar de fora achando que a ação vai continuar subindo, porque na verdade ela ainda não chegou perto dos seus topos aqui de janeiro de 2020 e de dezembro de 2020, porque afinal de contas não há nada que tenha dado fundamentos para a empresa, é só uma especulação. Pior do que isso, o ministro de Minas e Energia já tem alertado aqui que vai ser difícil uma renovação da concessão com Light, porque ela não atende critérios ali atualmente de sustentabilidade financeira para manutenção de uma concessão de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro. Cita ainda que a Lei 12.767 proíbe o uso da recuperação judicial em empresas concessionárias. Na verdade, a Light conseguiu uma medida de burla jurídica ao utilizar uma holding para conseguir fazer com que a recuperação judicial fosse admitida. Então o cenário não é muito favorável para a Light, por isso cuidado com a ganância e achar que esse movimento não terá fim. Prosseguindo aqui, em relação ao segmento de semicondutores, eu tenho visto muitos realizarem compra de TSM, que é a Taiwan Semicondutores, que é a maior empresa de semicondutores ou microchips do planeta. É uma empresa que tem um ROI excelente, cresce a 10, 15% ao ano, ROI de 30%, um alto retorno sobre patrimônio líquido, negocia um PL histórico de 20 vezes lucro, a companhia hoje negocia 16, então está um pouco abaixo da sua média histórica, não está tão cara, mas também não está uma grande pechincha, só que tem um detalhe que foi muito bem citado aqui pelo Ian Bremmer, de que, de um lado, temos a China considerando Taiwan parte do seu território, e vez ou outra há uma sinalização de que pode haver uma invasão da China em Taiwan, como ocorreu a invasão da Rússia na Ucrânia e muitos duvidavam. E ainda temos os norte-americanos dizendo que a TSM não pode vender esses chips, os melhores do mundo, para a China. Então, uma invasão em Taiwan não seria algo completamente surpreendente. E diante dessa questão geopolítica, ao invés de TSM, eu particularmente, não é recomendação, tenho preferido uma empresa que vai se beneficiar com eventual invasão. Porque havendo invasão, a Taiwan terá dificuldade de fazer exportação, de fazer as suas vendas, escoamento de seus produtos. E quem vai absorver essa demanda que vai deixar de ser suprida pela TSM caso socorra, na minha visão, a Texas Instruments, que é a empresa norte-americana de microchips, que cresce a taxas superiores que a TSM, inclusive tem um ROI superior, um retorno sobre patrimônio líquido de mais de 50%. E veja como a empresa sequer subiu muito, ela vem andando de lado já há algum tempo, desde 2022. Isso para mim abre uma janela de novos aportes. O retorno histórico que ela entregou foi enorme ao longo do tempo. $1.000 teriam se tornado ali $6.500. Eu venho montando posição aqui na TXN através da Quantifury. Se quiser abrir conta aqui na Quantifury, deixo o link na descrição. Fiz um depósito aqui na minha conta de trading para comprar mais ações da TXN. Vou ir montando posição através desses recursos, sendo que esse movimento de absorção de demanda já vimos acontecer recentemente com uma empresa brasileira, ao menos no viés especulativo, mas tende a acontecer, que foi justamente a absorção da demanda deixada pela Itaipava, a Ambev. Afinal de contas, com a recuperação judicial da Itaipava, ficará muito difícil para esta empresa realizar vendas e até mesmo conseguir escoar seus produtos, conseguir com que seus fornecedores continuem fornecendo para a Itaipava. A recuperação judicial dificulta também a concessão de crédito junto a instituições financeiras, e a Ambev, como tem uma saúde financeira a princípio das melhores do país, conseguirá absorver essa demanda não suprida. E sobre a Petrobras, as ações desabaram mais de 5%, voltando a serem negociadas abaixo de R$29. Eu tenho aqui 1.000 ações de Petrobras, mas já disse algumas vezes da cautela necessária com
Petrobras atualmente, todo esse fluxo de capital estrangeiro que acabou ingressando no país veio para comprar Petrobras e Banco do Brasil. Não houve compra de Vale, que acabou ficando ali sob uma distorção, e todo esse otimismo com Petrobras decorre do fato, primeiro, dela ser barata, e segundo, de que vários bancos de investimento recomendam Petrobras, dizendo que o fluxo de caixa livre não será afetado pela nova política de preços adotada pela Petrobras. Acontece que a Petrobras já deu indicativo aqui de que essa política de preços poderá sim atingir a lucratividade da companhia. Veja, a companhia vai reduzir em 14 centavos por litro ou 5,3% o preço médio de venda da gasolina. Isso já gera uma expectativa do mercado de que eventualmente o governo vai reduzir preços na canetada só para beneficiar a população, mas na verdade beneficiar a sua própria imagem, é o populismo governamental, e aí o mercado, diante disso, começa a ter dúvidas se de fato o negócio vai ser sustentável por muito tempo, essa política de ignorar a paridade de preço internacional. O Goldman Sachs, por exemplo, diz que essa decisão gera um risco de queda de 2% no EBITDA, que é a proxy, a aproximação da geração de caixa da empresa. Nós sabemos que aquela nova política de preços teve ali vários critérios publicados completamente incompreensíveis e vagos. Isso dá uma abertura para a Petrobras e o governo controlarem os preços praticados pela Petrobras, e aí isso vai se refletir nos resultados. Por isso, cautelo que eu tenho feito, extraído dividendos das minhas ações de Petrobras e a partir disso tenho aplicado em outras ações, de tal modo que se Petrobras continuar pagando bom dividendo, mesmo que ela venha a ter dificuldades na geração de caixa ou nas suas margens, eu já vou ter extraído muitos dividendos a ponto de quase zerar meu risco em Petrobras em 4, 5 anos. Por isso, cuidado com o movimento de manada, achar que seria o caso de comprar Petrobras porque é barata e porque o estrangeiro vem comprando Petrobras. E em relação ao segmento de transmissão de energia, os deságios enormes acabaram chocando o mercado e eu realmente fiquei surpreendido. Como vocês sabem, esse foi o primeiro leilão de 3 que vai gerar 50 bilhões de reais em investimentos nesse segmento. O leilão continha 9 lotes, 15,7 bilhões de reais e uma RAP de 2,6 bi. Ou seja, já era um leilão aqui com altos investimentos e um retorno que não é tão grande assim. Não caberia tanto deságio. Afinal de contas, 16 anos de investimento para uma RAP dessa. E no caso dos dois maiores leilões, você teve ali deságio de 66% em relação à RAP e o segundo leilão com 51%. E esses lotes foram arrematados pelo consórcio Gênesis, que tem uma transportadora e uma construtora, e também pela Rialma. Não teve ali nenhuma dessas transmissoras de bolsa que nós conhecemos. Sendo que, com esses deságios absurdos superiores a 50%, a TIR real seria de 1,5%, ou seja, a taxa interna de retorno desse investimento acima da inflação seria muito baixa. O risco é muito grande. Por um lado, isso denota que as transmissoras e até construtoras estão confiantes com a queda nos juros, porque com um deságio desse tamanho, elas já estão expectando ali um custo de capital de terceiro baixo para financiar essas operações, mas o risco, na minha visão, é bem grande e você poderá ver dificuldade na entrega desses projetos a contento ou a tempo. Em relação às empresas listadas, temos a Transmissão Paulista e a ENGIE. A Transmissão Paulista levou 2 lotes com deságio de 41,8% e outro de 50,3%, que já é alto, e a ENGIE 42,8%. No caso a Taesa, que nós esperávamos algum grau de agressividade, acabou não arrematando nenhum lote. A ENGIE, que também não costumava gerar deságios de mais de 40%, também surpreendeu. Então as transmissoras estão um pouco otimistas mesmo com juros. No caso de ENGIE e Transição Paulista, a TIR real desses investimentos é entre 8% a 9%. Aí já é um pouco melhor. Ainda assim, não é algo espetacular. Por isso que você não pode mais esperar altíssimos retornos como no passado, em que não havia tanta concorrência assim, para Transição Paulista, para a Taesa, para a Eletrobras, por exemplo, e até a ENGIE. No caso aqui da Transição Paulista, segundo seu fato relevante, 2,3, quase 2,4 bilhões de reais para esses 2 lotes, o 7 e o 9, e 226 milhões de reais de RAP, de receita anual permitida que ela vai conseguir obter ali dos seus investimentos. Não é um retorno espetacular, é um retorno legal, previsível, não vai ser algo explosivo como víamos no passado. E aí esse modelo de colocar ali um deságio quase que ilimitado acaba colocando em xeque a eficiência desses projetos. Só para você ter uma ideia a título de exemplo, no Paraná, o deságio máximo para as rodovias que estão sob concessão foi de 18%, justamente para assegurar a viabilidade técnica e econômica do projeto, do investimento. Sendo que o leilão de outubro, talvez a Taesa nem consiga arrematar alguma coisa, o terceiro leilão será para o ano que vem, então talvez Taesa nem venha fazer um follow-on, talvez tenha sido um mero movimento especulativo, por isso permaneço com meu preço teto em Taesa, TAE11, a R$40,
para novos aportes. Diante disso tudo, em relação à transição paulista, mantenho meu preço teto a R$ 25,00, até porque eu não vejo tanto retorno enorme assim acima desse preço. Precisamos lembrar que o IGPM está deflacionado, isso pode impactar nos resultados de transição paulista, também de Taesa. No caso de Engie, também não vou aumentar meu preço teto. Esses deságios enormes só demonstram que essas empresas não estão mais nadando de braçada no segmento de transmissão. Nem por isso vou vender as participações de maneira nenhuma. Mantenho-as como componentes quase que indissociáveis da carteira previdenciária. De qualquer forma, em relação à Taesa, irei aguardar pelo menos até outubro para esse segundo leilão para ver como ela vai se posicionar. Após isso, eventualmente eu volto a aportar. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, sobre aluguel de ações, opções, sobre o indicador do Peter Lynch, aulas de valuation, estratégia do earn yield e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Posso montar a sua carteira do absoluto zero ou acompanhá-la, ou ainda avaliar a sua carteira já existente, por escrito ou através de consulta individual comigo. Para entrar em contato comigo, basta enviar uma mensagem via Instagram ou através do WhatsApp Business que fica aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou desse último leilão. Você achou sustentáveis esses deságios que chegaram a superar 60% nesse último leilão? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!